Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma vez nosso bate-papo. Peço desculpas aí pelo atraso de cerca de 2 minutos, né? Não foi proposital, mas no fim das contas eu estava resolvendo umas outras questões e dando mais uma carga no celular para a gente conseguir sobreviver, né? Durante toda a extensão do nosso diálogo. Gente, então, olha só, hoje a gente tem como objetivo fundamental, estou dando uma arrumadinha aqui na luz para ficar mais claro. Hoje a gente tem como objetivo fundamental discutir 2 pontos, tá? O primeiro desses pontos é algumas das decisões práticas que o governo tem tomado em termos de políticas públicas para combater os elementos da pandemia, né? Principalmente aquilo que envolve a possibilidade das pessoas sobreviverem durante esse período de crise, né? E o segundo elemento são as repercussões das decisões que o governo tem tomado, ou que entes do governo têm tomado, sobre o futuro, isso quer dizer, sobre a situação do país naquilo que vem a ser a situação do pós-Covid, né? Então, esses são os nossos 2 principais intentos hoje, e a gente vai desdobrando, vocês podem efetivamente enviar suas perguntas aqui no texto. E antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem a seguinte questão, o seguinte ponto. Tem uma setinha no canto direito aí embaixo do celular de vocês. Eu gostaria muito, encarecidamente, que vocês clicassem nessa setinha e convidassem os amigos de vocês do Instagram para participarem dessa live. Eu explico por quê. O Instagram funciona como? Quanto mais gente está engajada na visualização da live, mais rápido a live aparece para você na hora que a gente começa. Então, algumas pessoas têm falado comigo nos últimos dias que elas têm recebido notificações da live quando a gente está quase no final do processo, né? Por quê? Porque é quando a gente tem ali 30, 40 minutos que a gente tem um pico de pessoas assistindo. Então, eu gostaria de pedir que vocês clicassem aí nessa setinha e convidassem os amigos para que eles soubessem que está começando, tá? Isso é importante, é bom para esse projeto poder funcionar, é bom para o projeto ficar cada vez mais robusto. Então, se vocês puderem clicar na setinha, clicar também no coraçãozinho, tudo isso gera engajamento e gera maior interação das pessoas e faz com que o algoritmo do Instagram reconheça a live como algo que está sendo feito com qualidade e que está gerando a atenção das pessoas, tá bom? Então eu conto com vocês para isso. Coraçãozinho, setinha, convidando os amigos, encher de comentário para a gente poder fazer esse diálogo ser cada vez mais produtivo durante esse período que é tão complexo para cada um de nós, né? É isso que a gente precisa, tá? O segundo recadinho, depois do recadinho do coraçãozinho e da setinha para convidar os amigos, é o recadinho de curtir o Instagram aqui, Creomar de Souza, curtir o Creomar de Souza no Twitter, curtir a Dharma aqui no Instagram, que é a minha consultoria, e curtir a Dharma no Twitter, né? Para quem não sabe, estiver chegando aí hoje pela primeira vez, eu tenho uma consultoria política que se chama Dharma Political Risk and Strategy. E nós também estamos nas redes sociais fazendo um trabalho para aumentar o número de seguidores e desenvolver o nosso trabalho com mais qualidade. É uma indústria bastante competitiva, então a gente precisa do apoio de vocês, tá bom? Aqui nesse trabalho que é de Public Affairs e de fortalecimento da nossa marca e de também divulgação do que a gente faz aqui, tá? Então vamos lá. Vocês já curtiram a gente no Instagram, curtiram a gente no Twitter, estão metendo coraçãozinho aí a rodo que eu tô vendo, estão convidando os coleguinhas e eu agradeço, convidem os coleguinhas para assistirem a live, isso é muito importante para prosperar. E aí nós vamos começar. A primeira questão que nós vamos debater hoje tem a ver com o fato de que o governo, depois de muita bateção de cabeça, de alguns elementos que a gente discutiu aqui, da dificuldade mesmo em encontrar um tom e uma estratégia acerca da ação contra a pandemia, o governo começou nesta semana a ter medidas práticas, né? A primeira das medidas práticas foi a criação do aplicativo da Caixa Econômica Federal para que as pessoas tenham acesso aos R$ 600 do fundo emergencial, né?
principalmente trabalhadores informais e outros indivíduos. É muito importante, então, que você veja isso no site da Caixa, tá, gente? Não pega isso por corrente de WhatsApp, cuidado com SMS, com informação estranha. A fonte para encontrar esses dados e essas informações no meio digital são as fontes oficiais. É o site da Caixa Econômica Federal e quando você estiver procurando lá, vê se o site está verificado, se tem um cadeadinho ou coisa do gênero. Isso é muito importante. As pessoas estão se cadastrando e o governo vai correr no sentido de prover a essas pessoas instrumentos de suporte para ver a lógica dos pagamentos, tá? Esse é o primeiro ponto, é a primeira medida importante. E o governo baixou também uma medida provisória. Se você nunca ouviu falar em medida provisória, eu vou te explicar rapidinho. Uma medida provisória é uma decisão que o governo toma que em termos de políticas públicas tem efeito imediato, mas ela precisa ser referendada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. O que está acontecendo é que nesse período de pandemia, o Congresso Nacional deliberou de forma que as medidas provisórias estão sendo avaliadas de forma mais rápida. Isso significa dizer o quê? As medidas provisórias estão sendo avaliadas em até 16 dias, tá bom? E nessa medida provisória, o que acontece? O governo está liberando para pessoas que tenham saldo de FGTS, isso aí é importante. Se você tem saldo de FGTS, se você já trabalhou de carteira assinada e não fez o saque do seu FGTS, o governo está liberando a partir de junho, não agora, junho, que você vai poder fazer saques no valor de um salário mínimo que vai dar R$ 1.045, né? Outra decisão bastante importante que o governo tomou hoje é que ele extinguiu o PIS e o PASEP, que eram fundos de seguridade que atendiam trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Os fundos estão extintos e aí você vai jogar um valor de 21 bilhões de reais dentro do FGTS para dar mais liquidez. E por que esses dois elementos são importantes, né? Isso que eu falei agora, das medidas práticas e essas duas medidas em curso. Elas são importantes, gente, porque o governo tem um grande dilema. O governo estava sendo muito criticado, sobretudo o presidente Bolsonaro e membros do seu aconselhamento mais próximo estavam sendo muito criticados pelo fato de que, de fato, não existia um posicionamento claro da presidência em entender o esforço de guerra que a gente passa no combate à pandemia. Muito ao contrário, esse processo, como a gente acompanhou até os últimos dias, veio sendo construído numa lógica muito próxima do que é o discurso do presidente Bolsonaro, né? De confrontação, negação das evidências, da busca por curas, em algum sentido rápidas ou milagrosas dos processos, né? Como, por exemplo, a questão da hidroxicloroquina, que é bastante controversa, né? E nesse aspecto da hidroxicloroquina a gente tem uma informação importante. As autoridades de saúde pública dos Estados Unidos hoje recuaram no que envolvia o tratamento, a utilização da hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de Covid, tá? Eles tinham tomado uma medida que era de bastante aberta em termos de utilização desses medicamentos no combate ao Covid-19, mas agora, depois de mais informações complementares, eles recuaram, né? Enquanto que o Ministério da Saúde do Brasil está num caminho contrário, né? Depois de muita resistência do ministro Mandetta, inclusive essa resistência no uso da hidroxicloroquina foi um dos elementos que gerou aquela crise que nós acompanhamos na segunda-feira, né? Que surgiu no sábado e que resultou em todo aquele embate de segunda e terça-feira. E agora o Ministério da Saúde ontem criou uma normativa para que médicos possam usar hidroxicloroquina com azitromicina, né? Cloroquina ou cloroquina, eu nunca sei. Se alguém souber aí, me ajuda a arrumar, porque eu sou da análise política, eu não sou epidemiologista nem médico. Então, o que acontece aí? Qual a grande celeuma que envolve o uso da hidroxicloroquina, né? É o fato de que, para o grupo político do presidente Bolsonaro, eles partem do princípio de que o uso da hidroxicloroquina com azitromicina é uma cura muito eficaz. Obrigado, Léo. Cloroquina. É uma cura muito eficaz à questão às pessoas que estão vitimadas com a Covid-19. Qual é o ponto aí que é fundamental?
ainda não há robustez analítica. O que significa robustez analítica, gente? É você submeter a situação a um enorme número de testes e comprovações para que a partir disso você possa dizer que o medicamento é eficaz, né? Ainda não há essa confirmação. Todos os médicos com quem eu conversei, as pessoas com as quais eu tentei entender esse dilema todo, dizem, olha, o uso da cloroquina e da azitromicina, sempre que surge algum tipo de pandemia viral, ele vem à tona porque são drogas que funcionam muito bem em situação in vitro, né? Mas ainda a gente não encontrou o jeito para comprovar essa validade em âmbito claro. Aí vamos lembrar o seguinte, a política tem um componente de percepção social, política não é só ciência, né? Por mais que a gente tenha os cientistas políticos, a política tem um componente de convencimento social. O que o grupo político do presidente Bolsonaro encontrou, né? Falando da cloroquina? Que a cloroquina é o instrumento, é um instrumento de ação eficaz no combate à Covid-19. E aí eles começaram a pressionar o ministro da Saúde para que ele adotasse a cloroquina. O ministro da Saúde disse, eu vou me basear na ciência, eu posso até dar um protocolo, e ele cedeu nisso, mas eu vou me basear na ciência, os estudos sobre ainda são fracos. E há, obviamente, também uma celeuma em termos de comunidade científica, tá? Tem médicos defendendo que funciona. O que acontece é não há literatura em número suficiente para mostrar a eficácia. Então, isso virou uma celeuma no Brasil. E aí, retomando, nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias recuaram na medida do uso da cloroquina. E no Brasil, a gente criou um avanço em termos do uso, da regulação do uso da cloroquina para caso de Covid. Lembrando, não é para comprar cloroquina e tomar em casa não, tá? É o médico que administra dentro do hospital quando você está em uma situação específica XYZ, tá bom? Não é para tomar esse troço em casa, é perigoso. E aí o que a gente tem? Isso tudo serve para a gente ver um pano de fundo. E qual é o pano de fundo? Eu já chego na sua pergunta aí, Matheus. Obrigado por escrever, tá? O pano de fundo é, o governo precisa encontrar algum tipo de elemento que diga à sociedade, à sua militância, que o governo sabe o que está fazendo, que o governo quer uma solução, ou que o governo tem uma solução. Eles tentaram isso com a cloroquina, obviamente, porque aí a gente cai naquele velho dilema da resposta fácil à pergunta difícil, né? Na eleição, a resposta fácil para a pergunta difícil era corrupção. Na pandemia, o governo quer, né, a estratégia narrativa do governo Bolsonaro é de que a resposta fácil para a pandemia é cloroquina, tá? Então, só que no meio do caminho do uso da cloroquina como a resposta fácil para a pergunta difícil, o governo tem um percalço. O percalço é o próprio ministro da Saúde, que não se sente confortável na utilização da cloroquina porque ele não acredita que há elementos técnicos suficientes e ele se respaldou pelas autoridades sanitárias que estão com ele no Ministério da Saúde. Então, esse é o ponto do que envolve cloroquina, né? Essa situação coloca o governo sob pressão e aí o governo tem que dar resposta. E aí vem, agora o governo começa a dar algumas respostas no sentido de crédito que chegue às pessoas, tá, gente? Eu não estou falando de crédito que vai chegar às empresas, daquilo que os bancos liberaram na semana passada. O grande dilema, o grande embate político desse governo é fazer com que o dinheiro, a assistência chegue no bolso do cidadão comum. Porque o banco que vai pegar a linha de crédito que o governo vai disponibilizar, provavelmente vai subir os juros porque ele está com medo de perder o dinheiro que ele vai emprestar, que nem, né, que ele está recebendo. Então, o governo agora começa a criar ações e estruturas que alcancem as pessoas. Essa do FGTS é uma, o fundo emergencial é outra. Qual é o problema aí? Tendo em vista o estrago que a gente viu nos últimos dias, isso pode gerar sobre a presidência a sombra de que a presidência demorou a agir ou que a presidência fez pouco. E aí, nesse aspecto em específico, gente, tem um elemento fundamental. O elemento fundamental é o número de vítimas. Se o número de vítimas se avolumar, não vai ter cloroquina, não vai ter FGTS, não há o que resolver em termos de governo. Por quê? Porque o ônus vai para o presidente. Vamos lembrar, o presidente e seu grupo político fizeram uma escolha de preservar a própria reputação e, de outro lado, deixar a administração técnica da crise com outros entes.
O problema é que o número de mortos tem crescido, né? E aí, enfim, eu não vou entrar aqui no tópico da subnotificação, mas se você quiser olhar depois, ver uma entrevista do diretor do Hospital Albert Einstein. Ele diz que na estimativa do Albert Einstein nós temos 15 vezes mais casos e mais mortes do que observamos em termos de estatísticas oficiais, tá bom? Então vamos lá, seguindo isso. Aí a gente vai para a primeira pergunta, que é a pergunta do Matheus Soares, né? Eu não tenho visto o Joe Biden ou Bernie Sanders se pronunciar tanto em relação à Covid-19. Na sua visão, qual tem sido a estratégia política de ambos os candidatos? Como afeta as eleições lá? Então, meu velho, eu creio que a estratégia do Sanders e do Biden é esperar. Porque imagina o seguinte, não dá para falar muito, dava para falar sobre o fato do Trump não ter agido antes dele começar a agir. Agora que ele começou a agir, não adianta também ser visto pelo eleitor como aquele que está torcendo pelo pior melhor. É melhor se resguardar um pouquinho e esperar na hora que o embate chegue de verdade para decidir, olha, presidente, o senhor falhou, presidente, o senhor não falhou, presidente, o senhor acertou. O que acontece é, hoje, em termos de Estados Unidos, a vantagem da fala e a vantagem política é do Trump, porque, de fato, ele tem a caneta na mão e ele está tomando ações para tentar, em algum sentido, dizer que a sociedade está sendo amparada pelas ações e políticas públicas do governo, tá? E aí, Matheus, se você me permite, a sua pergunta já me dá um gancho bastante interessante, que é a possibilidade de falar dos efeitos de algumas das decisões, né, do governo atualmente em relação à imagem internacional do Brasil e como isso pode afetar ou não as nossas escolhas internacionais, tá? E aí, nesse aspecto, a gente tem que pegar dois elementos fundamentalmente importantes, que são os posicionamentos do deputado Eduardo Bolsonaro, os posicionamentos do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e como isso foi visto na China e como isso está sendo visto na vizinhança. E por que eu estou trazendo esse tema para a live de hoje, né? Especificamente, eu estou trazendo esse tema para a nossa live de hoje por duas questões. A primeira é, os chineses começaram a se pronunciar mais, primeiro, muito fortemente no sentido de dizer que o Brasil devia pedir desculpas, né? Que o deputado, o ministro deviam pedir desculpas. O deputado Eduardo Bolsonaro tergiversou, isso quer dizer, ele saiu pela tangente e fingiu que não era com ele. E o ministro da Educação saiu com uma frase de efeito construída para atender à militância. E essa frase de efeito construída para atender à militância era o quê? Eu peço desculpa à China se eles entregarem 1.000 respiradores aos brasileiros. E aí teve um outro fenômeno interessante resultante disso, que aconteceu nas bases bolsonaristas, por assim dizer, é aquilo que a gente pode chamar de militância em ambiente virtual, né? Que é a militância que está no Twitter, no Instagram, no Facebook. O que a militância em ambiente virtual tentou fazer ontem, especificamente, na segunda-feira, como reação a esse processo de desgaste que a gente está vendo da presidência? Eles tentaram subir a hashtag bloqueio comercial à China. E aí tem um problema fundamental ao você tentar fazer isso, porque você provoca mais uma vez o ente que tem o maior número de insumos disponíveis dentro de um ambiente de insumos escassos para atender a sociedade brasileira em termos de combate ao Covid-19. O que eu estou querendo explicar aqui em específico? Vamos imaginar que você está com sede, eu vou aproveitar e me hidratar. E você tem a caneca, mas você precisa de água, né? E aí tem uma pessoa que tem água. E ela tem a torneira lá, você pode chegar com a caneca e a pessoa vai abrir a torneira e você vai encher essa torneira de água, né? À medida que você enche essa torneira de água, meu velho, o que vai acontecer é o seguinte, para a pessoa abrir a torneira, ela tem que estar de bem com você, porque se ela estiver de mal com você, ela pode ou não abrir a torneira, ou abrir a torneira para encher só metade da caneca e você continuará tendo sede, ou ela pode te cobrar muito mais caro para abrir a torneira. E é isso que, em algum sentido, e aí a gente está voltando aqui àquilo que tem sido a nossa linha interpretativa dos fatos e dos acontecimentos, né? O esforço do governo Bolsonaro até aqui é um esforço para preservar a própria imagem com vistas ao processo eleitoral de 2022.
no sentido de construir esse processo de preservação da própria imagem visando as eleições de 2022, efetivamente o governo tem falado para um grupo, que é aquele 1/3 do eleitorado que ele acredita que vai estar com ele até 2022 e que vai permitir que ele vá para um segundo turno, no segundo turno dos sonhos do Bolsonaro contra o PT, para eles requentarem a narrativa de mas vocês querem o PT ou a gente? Entendeu? E por que eu estou falando? Imagina o eleitorado em 3/3. Um vai votar com o Bolsonaro independentemente do que ele fala. O outro não tem opinião sobre os processos, então está indeciso. E o outro não vai votar com o Bolsonaro independentemente do que ele faça, tá? À medida que a gente tem uma situação que é muito grave como essa e que o governo perdeu o apoio daquele que não votaria, que está indeciso, e o governo não tem o apoio daquele que não votaria nele de nenhum jeito, o governo centrou todas as energias aqui, em quem vota sempre com Bolsonaro para que essa base não desidrate. Esse esforço para não desidratar essa base, então, tem sido feito no sentido de que, ora o presidente, ora alguém do seu núcleo familiar, ou ora algum dos seus ministros que são mais próximos daquela ideia de realidade do Olavo de Carvalho, constroem uma lógica de vender a ideia de que eu posso construir um bloqueio internacional à China ou que eu posso criar uma fonte de celeuma à China. Por quê? Porque o bolsonarismo, como elemento narrativo político, assim como outros, né, é construído na ideia de embate. Eu preciso de um inimigo. Eu preciso de um inimigo para realçar as minhas capacidades, para realçar a minha virtude. Eu preciso de alguém que seja o culpado pelos fatos serem o que são. Entende? Então, esse processo hoje tem gerado uma dificuldade. E aí reparem o seguinte, né? Duas coisas importantes. Na segunda-feira a gente teve um dia muito, muito agitado, muito, muito pesado, né? E aí na terça-feira o que nós tivemos? Um dia calmo, né? O presidente não falou. Alguns até dizem que o presidente não falou porque em algum sentido ele está abatido pelo desgaste que envolveu toda aquela crise de segunda-feira contra o ministro da Saúde e pelo fato dele não ter conseguido demitir o ministro da Saúde, né? Houve uma enorme resistência de outros ministros, dos ministros militares e tal. Então, a temperatura baixou. Só que nós devemos lembrar o seguinte: o presidente Bolsonaro e o seu grupo político precisam de atenção para sobreviver politicamente. Então, em algum momento, o presidente vai voltar a falar. Não sei se hoje, não sei se amanhã, não sei se na Semana Santa. O fato é, o presidente vai voltar à carga em algum momento, né? E na hora que ele voltar à carga, a gente vai ver qual é o próximo alvo. Esse é um elemento importantíssimo para ser pensado aqui, né? E as repercussões disso têm feito com que, internacionalmente, para ter uma referência de fora e a gente poder fazer esse jogo, crie-se a impressão de que o Brasil não está fazendo nada em relação ao Covid-19, tá? Então, por exemplo, ontem eu vi um vídeo do ministro da Argentina, em que o presidente da Argentina, melhor dizendo, em que o presidente da Argentina dizia que se preocupava muito com a situação no Brasil, porque o Brasil não estava fazendo nada. Isso não é verdade. O Brasil tem feito coisas, né? Várias decisões importantes têm sido feitas, uma parte considerável do PIB nacional está sendo colocado à disposição das pessoas e das máquinas de saúde, da máquina de saúde pública para resolver problemas. Só que qual é o ponto importante aqui? Em termos de projeção de imagem, é como se as atitudes tomadas pelo presidente da República e pelo seu grupo que toma a decisão mais próximo dele fizessem um desserviço ao país, né? Em termos de projeção. Mas elas funcionam. Funcionam para quê? Funcionam na lógica de manter o eleitorado mais fiel, coeso. Então é isso que a gente está observando, um governo que faz uma escolha dupla. Ele vai deixar uma parte do ministério trabalhar, né? E ele vai, de outro lado, seguir na toada de manter
a militância o máximo unida possível para ter o máximo de resultado possível a partir daí. E é esse o panorama que gera uma enorme complicação para nós. Por quê? Porque aí nós temos um segundo ponto, um terceiro ponto que é importantíssimo, que é a escassez dos insumos de saúde internacionalmente. Eu já falei aqui com vocês, eu coloquei alguns gráficos de um estudo da Organização Mundial de Comércio que mostra quem são os principais produtores, aonde os insumos estão e as transações que têm sido feitas. E aí o Brasil tem um grande problema nesse aspecto. E esse problema reside em que fato? Reside no fato que os principais produtores de insumos médicos e de equipamentos de proteção individual hoje estão imersos na luta contra a pandemia. E se eles estão imersos na luta contra a pandemia, eles estão diminuindo a atração em termos de venda desses insumos internacionalmente. E aí, de outro lado, o esforço que o Ministério da Saúde tem feito para convencer entes industriais em processos de reconversão industrial. E para que serve o processo de reconversão industrial, gente? É pegar uma fábrica de, sei lá, liquidificador e essa fábrica de liquidificador fazer respirador, né? Em teoria, isso é uma ideia fantástica. Em termos práticos, isso tem uma janela de tempo, né? Isso quer dizer, você não faz de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, a General Motors nos Estados Unidos fracassou em fazer esse processo de reconversão de forma rápida para entregar os respiradores que o governo americano pediu e que se propôs a pagar. Então, assim, não é fácil e não é simples, tá? E esse aí é o dilema, porque nós temos o seguinte, de fato, a janela está estreitando. Isso significa dizer o quê? O número de casos tende a crescer, o número de óbitos tende a aumentar e a capacidade que o governo brasileiro tem para construir infraestrutura para atender esses casos parece limitada. O Ministério da Saúde está tentando criar mecanismos e aí vem outras questões, né? Eu vou chegar lá também. Tem outras questões como o impacto econômico disso e o efeito da narrativa negacionista na vida das pessoas. E aí, pode deixar assim, Cedric, eu vou disponibilizar as fotos, tá? Do mapa dos insumos da Covid-19, dos produtores. Eu vou colocar depois no Stories, tá bom? Obrigado aí por falar. Então, o que a gente tem? A janela está estreitando. E aí vem um grande elemento em termos de reflexão política. À medida que a janela estreite, nós teremos mais doentes e possivelmente mais óbitos. E aí vai vir um ponto fundamental. Quem vai pagar a conta política de um eventual descontrole da situação da pandemia? Quem vocês acham? Né? E aí é o grande risco para a atitude que o presidente tem tomado até agora em termos de partir sempre para o confronto e de buscar sempre uma resposta fácil para a pergunta complexa. Né? Era negação, depois é o Brasil não pode parar, depois é cloroquina. De fato, né, há o grande risco de que o presidente da República seja a grande vítima da narrativa política que ele mesmo construiu. Porque se de outro lado, o day after, né, o dia seguinte da pandemia, vai cobrar um preço de governadores e prefeitos que bloquearam cidades e travaram a economia e geraram desemprego? Vai, né? Mas a questão tem que sobreviver à primeira onda para aguentar a segunda. E talvez em termos de popularidade, os efeitos negativos das posições do presidente até aqui, no que concerne à crise da pandemia da Covid-19, deem a ele um espaço de manobra menor para a página 2. E aí vem um outro elemento, que é, por exemplo, hoje eu fui fazer compras para minha mãe, né, pela manhã. Essa narrativa de negação, gente, isso é muito importante vocês entenderem. A narrativa de negação do Bolsonaro pode ter perdido, até o presente momento, ela foi derrotada no ambiente político e institucional, que significa dizer o quê? O diálogo entre os presidentes da Câmara, do Senado, liderança do STF, nessa esfera, a narrativa de negação foi derrubada. Mas na vida cotidiana comum, a narrativa de negação já gerou efeitos, que significa dizer o quê? Eu posso falar por Brasília, né? Andei agora aqui. Tem muita gente na rua. Gente que não precisaria estar na rua, está na rua. Né? E isso tem um efeito de pressão sobre o equipamento público de saúde, né?
Especificamente, para nós que vivemos aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal é muito densamente povoado, é uma cidade muito cosmopolita, é hub logístico aéreo, é hub logístico de ônibus, e isso tem um efeito prático. O efeito prático vou dar um número, ó, nós temos mais de 400 deputados, 508 deputados, né? Vamos trabalhar com a ideia que Brasília tem 7. Nós temos 508 deputados que vêm e vão a Brasília todas as semanas. Agora eles estão vindo em menor quantidade, graças a Deus. Mas aí você pega os assessores, você pega os senadores, né? Que vão ser 79, porque são 3 do DF, então vão ser 78, né? Você tem os senadores que vêm e voltam todas as semanas, os assessores, esses times, o aeroporto. Tudo isso é vetor de contágio, gente. Tá? E esses elementos de vetores de contágio podem, e aí lembra da montanha, tá? O Brasil não está nem no início da montanha ainda da Covid. Né? Isso tudo pode gerar um efeito de explosão do número de casos, um efeito de explosão do nível de contágio. E aí, o que você vai ter? Ó, a Elisa me ajudando aqui, ó, dizendo que são 8 deputados de Brasília, de 513, e senadores são 3, né? Senadores 3, senadores de Brasília. Esse nível de contágio fica muito grande. Aí tem um comentário aqui do Herbert, que foi meu amigo de escola, né? É exatamente o que ia falar. Aqui onde moro, bem periferia de Brasília mesmo, muitos na rua e apoiam a posição do presidente. E aí vem um ponto específico, gente. O que a gente tem tentado fazer com esse canal, tá? É uma tentativa voluntária de aclarar o debate para dar a você subsídios nas discussões. Opa, o Sanders retirou a candidatura, então o candidato vai ser o Biden. Muito obrigado, Tanã. A gente fala disso daqui a pouquinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, já fica à vontade. O que acontece? O posicionamento de negação à crise tem um efeito. Né? O posicionamento de negação à crise tem um efeito porque é uma autoridade pública dizendo que você pode sair de casa. O problema fundamental é que essa conta vai estourar em algum momento. A gente torce que não, tá? Eu espero que não. Eu torço para que não. Minha torcida, quem é meu amigo sabe, minha torcida é para que o Brasil dê certo sempre, independente de governo. Né? Quero que o país prospere, fique rico, as políticas públicas melhorem. Mas a gente entra numa situação em que o muro de realidade está muito próximo. E o risco disso é bastante complexo em termos de desenvolvimento do cenário político institucional e da vida das pessoas. E aí não há falso dilema, gente. Não tem um dilema entre economia e pandemia, né? Não tem esse dilema. Porque você só faz economia quando as pessoas estão saudáveis. Se as pessoas estiverem doentes, não tem economia, tá? E aí quais são as ações que as políticas públicas globalmente têm mostrado que têm funcionado, né? Testagem em massa, isolamento dos doentes e restrição de convívio social. Esses são os marcadores globais. Infelizmente, ainda não há um remédio eficaz e não tem uma vacina. O dado é esse, todo o resto é especulativo, né? A cloroquina é especulativo, o plasma é especulativo, né? Porque, na verdade, os cientistas, os médicos estão testando. É especulativo, não tem uma resposta. E essa falta de respostas gera um grande componente do ponto de vista mental, gente, que é o ser humano não tem a capacidade mental, nós não fomos programados para lidarmos bem com a incerteza. Né? Isso quer dizer, incerteza é algo que faz o ser humano entrar em parafuso. Né? E um processo como esse de pandemia deixa todo mundo confuso. Né? O ponto específico é esse, todo mundo fica confuso e todo mundo fica assustado com o dia seguinte. E aí o que a gente tem de concreto até hoje, o que nós temos de concreto até hoje é que as medidas restritivas são as mais eficazes. Né? E tirando as medidas restritivas, o que fazer? Né? Tem uma pergunta aqui da Milena. Milena, você já falou sobre o lobby farmacêutico do presidente,
Milena, não falei, não, se você puder ser mais específico, eu posso comentar, porque eu achei a pergunta um pouco genérica, assim, a questão do lobby farmacêutico do presidente. Eu prefiro que você especifique do que eu cometa o risco de responder errado sua pergunta, tá bom? Gente, vamos lá, chegamos a 35 minutos de live. Informações importantes até aqui. O governo liberou o FGTS. O governo ele acabou com o PIS/PASEP via MP para que vá mais grana para o FGTS, as pessoas possam sacar R$ 1.045 além dos R$ 600. E o Bernie Sanders acabou de renunciar, abrir mão da sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos, então provavelmente o candidato será o Joe Biden, né? Então, Milena, eu não tenho muitas informações sobre essa questão do que seria um lobby favorável ao uso da hidroxicloroquina, né? Não tenho isso muito claro, não, tá? O que eu sei, até onde eu sei, é que, por exemplo, a gente tem que há um estudo feito inicialmente dizendo, na Itália, de que havia uma curva de cura com a hidroxicloroquina. E isso o governo dos Estados Unidos tomou uma primeira decisão, foi isso que a gente falou no início da live, tomou uma primeira decisão de liberar o uso e ontem o FDA recuou nessa decisão e o Brasil está no caminho contrário. Em termos de produção de hidroxicloroquina no Brasil, o que eu sei é que o governo, a presidência está usando os laboratórios do Exército para produzir, né? Para produzir hidroxicloroquina. Mas eu não vi ainda nenhuma relação de lobby da indústria farmacêutica com o presidente sobre a questão do uso da hidroxicloroquina. Eu não tenho isso concreto, tá? Então não dá para falar sobre aquilo que a gente não tem concretude sobre. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Li uma notícia da dificuldade de argentinos em exportar carne. Você citou a fala do presidente Fernandes. Você acredita que haverá maior distanciamento ou aproximação no Mercosul? Leonardo, eu acredito que até o presente momento a gente vai ter mais afastamento, porque de fato a Argentina parou, né? E aí vem um ponto importante. Se a decisão do Fernandes, e aí a gente tem que lembrar de uma coisa que eu falo lá desde o início das nossas lives, né? Que é a bendita curva de Phillips, né? Até onde você consegue tracejar uma lógica em que você tenha o ponto ideal entre a preservação de alguma coisa e a manutenção do ganho dessa política pública. O presidente Fernandes tomou a decisão de fechar o país, né? E fechou o país e travou o crescimento do número de casos. E lá é lockdown mesmo, tá? As pessoas não podem sair na rua. O problema é que toda a atividade econômica parou a partir daí. Ele acha que em algum momento consegue fazer essa retomada. O problema é que em algum momento começa a escassez. Na Argentina, diferentemente do Brasil, houve consenso político muito rapidamente em favor do lockdown, né? Mas do ponto de vista da sociedade, as pessoas estão começando a reclamar porque estão faltando coisas no mercado. Então, olha como é que esse equilíbrio é difícil. E de outro lado, o Fernandes está indo para um lado e o Bolsonaro para o outro. Isso já dificulta uma relação que era de afastamento antes da crise. Então, eu não vislumbro uma aproximação entre Brasil e Argentina no médio e curto prazo, não, tá? E aí vem um outro ponto aqui, sobre você ter comentado sobre as subnotificações dos casos. Hoje eu li uma matéria no G1 informando que São Paulo vai notificar apenas os casos graves e profissionais de saúde que têm Covid-19. Então, Lidiane, é nesse caminho, né? Eu acho que uma questão importantíssima aí desse processo todo que a gente está vivendo é a necessidade de fazer uma reflexão efetiva acerca das capacidades do sistema de saúde de dar informações transparentes, né? E nesse aspecto, uma guerra como essa, que é uma guerra contra uma doença, reforça a necessidade de termos informações claras sobre os processos, né? Que significa dizer o quê? Nós sabemos, pelo caso italiano, pelo caso espanhol e pelo caso americano, onde tem muita transparência informacional, nós sabemos o quão grave é a questão da Covid-19, né? E imagina o seguinte, vamos trabalhar com o fato de que o chinês, e em todos esses lugares vai existir subnotificação. Vai ter gente que vai ficar doente, mas não vai ser grave e não vai para o hospital. Imagina o quanto isso foi devastador na China, tendo em vista as características do governo chinês, que é um governo fechado, autoritário,
né? Mas chegou ao ponto dos caras noticiarem. Então, assim, isso também foi muito grave lá, né? E eu creio que esse é um risco aqui. Eu creio que o pior cenário, na minha percepção, o pior cenário em termos de panorama para a evolução da pandemia no caso brasileiro é que a pandemia gere como consequência convulsão social. E nesse aspecto, o governo tem que agir muito rapidamente para criar mecanismos de políticas públicas para que as pessoas se sintam protegidas e confortáveis, né? Para que a gente não tenha uma explosão de violência, para que a gente não tenha uma explosão de instabilidade social. Esse é o grande desafio, o foco tem que ser esse nesse momento, né? Esse é um ponto fundamentalmente importante. Aí vem um comentário aqui, o Biden é mais próximo do centro que o Sanders, sem sombra de dúvida. Ele tem mais chances contra o Trump por diminuir o atrito, ou o atrito e o desgaste são inevitáveis e no caminho para superar o Trump? Eu acho que o atrito e o desgaste são inevitáveis, vai ser uma eleição muito pegada nos Estados Unidos, né? Eu creio que a eleição vai ser bastante dura e os democratas vão buscar instrumentos para mostrar que o Trump falhou na gestão da pandemia, né? Tem um vídeo, inclusive, de uma ONG americana que ele mostra as mudanças de fala do Trump no tempo, né? De algo que era isso não existe, a construção da mídia, até pô, é grave, vamos fazer algo. Eu acredito que os democratas vão bater muito nisso, viu? Muito, muito mesmo. E a eleição vai ser pegada, né? O Trump tem tentado reagir, mas a eleição vai ser pegada. E, inclusive, eu acho que uma coisa que vai acontecer muito, né? Que os democratas vão bater muito, é nessa questão aí que a Yara comentou logo abaixo da pergunta do Gabriel, que é a questão da transparência de informações. Se o Trump tiver cometido algum erro de transparência informacional, o Trump não, né? Mas o governo Trump tiver cometido algum erro de transparência informacional ou de abordagem no que envolve o combate ao Covid-19, sem sombra de dúvida, os democratas vão tentar explorar isso muito. Mas lembrando, o presidente que está no cargo sempre tem a vantagem em comparação àquele que é o desafiante. E o Trump está tentando usar isso, usando a máquina para chegar a esse resultado, né? Pessoal, nós chegamos aqui a 42 minutos, né? 40 minutos de live, na verdade. E aí eu me coloco para responder mais uma pergunta antes da gente encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente segue. Se não, a gente inicia aquele nosso processo de despedida. Como a fala vai mais rápido que a escrita, vou esperar 5 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu vou começar minhas despedidas. Se aparecer alguma pergunta aí no caminho, a gente responde. Para quem acompanha aí todos os dias, a gente sabe como funciona. Para quem chegou no finalzinho, gente, só para explicar, esse é um esforço que a gente tem feito para entender a conjuntura política nacional diante dessa pandemia. Nós fazemos os diálogos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, né? E por que ao meio-dia? Para que vocês possam almoçar com a minha companhia, que é bastante agradável, né? E possam fazer essa reflexão com bastante calma. Qual é a nossa ideia aqui? Esse canal, esse processo não tem nenhum objetivo de construir palanque ou crítica para nenhum ente político, tá? O que nós queremos fazer e o que temos feito todos os dias é explicar as decisões políticas e o impacto dessas decisões em âmbito de funcionalidade de políticas públicas. Para você que não me conhece e entrou aqui pela primeira vez, meu nome é Creomar de Souza, eu sou professor da Fundação Dom Cabral na disciplina de Ambientes e Cenários do século XXI e eu sou o proprietário da Dharma Political Risk and Strategy, que é uma consultoria de análise de risco político e de políticas públicas sediada em Brasília, tá bom? Todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, a gente faz essa conversa repercutindo os principais elementos da conjuntura política nacional. Nesse tempo de Covid, o projeto é específico para repercutir as questões da pandemia. Faço um convite aqui para que você me siga no Instagram, né, Creomar de Souza, me siga no Twitter, Creomar de Souza, e acesse o meu canal do YouTube, Creomar de Souza. Essa live que você está assistindo agora fica disponível no Stories do Instagram por 24 horas
e depois ela é colocada no meu portal do YouTube, né? Que é um canal do YouTube, na verdade. Então é isso, gente. Siga o Creomar no Instagram, siga o Creomar no Twitter, siga o Creomar no YouTube, siga a Dharma no Instagram, siga a Dharma no Twitter, siga a Dharma no LinkedIn. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Agradeço muitíssimo. A gente se fala amanhã. Beijo no coração. Lavem as mãos. Cuidem dos idosos. Se puder, fique em casa. Evite contato social nesse momento mais grave. Nós estamos nas 2 semanas mais graves em termos de contágio e isso tem um efeito nas 2 semanas posteriores, tá bom? Fique em casa se puder, lave as mãos, cuide dos idosos, se alimente bem. A única coisa que aumenta a imunidade, gente, é comer bem, dormir bem e fazer exercício, tá? O resto é bobagem. E a gente se vê amanhã ao meio-dia. Muito obrigado a todos, viu? Valeu, abração, se cuidem. Beijos e lembrem-se, análise não é conversa de bar.